A Rádio Santana apresenta Sindicato Notícias, um programa a serviço do trabalhador. 11h02, muito bom dia, estamos iniciando mais um programa com notícia voltado para o trabalhador. A partir de hoje, o Canhão no Ar, a notícia do jeito que o trabalhador entende. Sindicato Notícias, um programa a serviço do trabalhador. Bom dia, Levanir, bom dia, Andréia, bom dia, Dr. João Manuel Grotti, bom dia aos ouvintes da Rádio Santana. Vamos às manchetes de hoje do programa Canhão no Ar, que inicia a partir deste momento. Consignações na folha de pagamento gera transtorno aos servidores. Professora comprova discriminação e receberá de salariais. Piso Nacional dos Professores tem índice definido. Estágio sem atividade compatível tem vínculo de emprego reconhecido. Governo do Distrito Federal é condenado a pagar indenização por riscos à saúde de motoristas e cobradores. Servidores municipais de Ponta Grossa têm dúvidas sobre qual é a data base para 2014. E hoje, na entrevista, teremos aqui a presença do advogado Dr. João Manuel Grotti, especialista na área de direito previdenciário. Sindicato Notícias, um programa a serviço do trabalhador. Consignações na folha de pagamento gera transtorno aos servidores. No dia 23 de outubro do ano passado, o Sindicato de Servidores recebeu um comunicado da Prefeitura que não utilizaria mais o sistema de consignações Consignet da empresa DB1, que administrava até então a folha de pagamento dos servidores no que se refere às consignações. A informação era de que a empresa GMPP iria administrar esses serviços a partir de dezembro de 2013 e que o Sindicato dos Servidores deveria entrar em contato com a referida empresa ainda no mês de novembro, caso contrário, não estaria apto a utilizar o sistema de consignações. Dessa forma, o sindicato tomou todas as medidas necessárias para que fosse efetuada a mudança do sistema, para que os servidores que procurassem a entidade ou a farmácia do sindicato não tivessem nenhum tipo de problema, principalmente para a aquisição de medicamentos. No entanto, até esse momento o novo sistema não foi implementado. Desde o início de dezembro, tem-se mantido diversos contatos com a empresa e a informação dos responsáveis é que o sistema ainda não está totalmente pronto. Outro problema que os servidores estão enfrentando é com relação aos empréstimos bancários, pois o novo sistema está apresentando os valores divergentes ao do sistema da folha de pagamento quanto ao valor da margem para empréstimos, dificultando ou até mesmo impossibilitando a realização dos empréstimos com consignações em folha de pagamento. Essa história da consignação da folha de pagamento do município está mal contada, bem da verdade. O município fez essa opção em ter uma empresa terceirizada para controlar quanto que o servidor pode gastar ou não. Isso começou já no governo anterior. Aí, na troca de governo, surgiu essa nova empresa, provavelmente uma proposta diferente, para fazer o mesmo trabalho que a empresa anterior fazia. De qualquer maneira, o nosso entendimento é de que, nos dois casos, é um equívoco. É inconcebível que, na relação entre patrão e empregado, você coloca um terceiro, um estranho, para controlar aquilo que pode ser descontado na folha e aquilo que não pode ser descontado na folha. Além deste problema, que é de colocar um estranho no meio dessa relação, tem também que estas empresas que fazem o controle dessas consignações, elas não fazem gratuitamente. Elas cobram por esse serviço. E claro que essa cobrança que o vendedor de serviço vai ter, ele vai repassar. No final das contas, quem vai pagar é o próprio trabalhador. Então, nós não concordamos nem com a empresa anterior e nem com essa. Tanto é que, no convênio anterior, o sindicato dos servidores e a farmácia do servidor, que pertence aos servidores, ela ficou de fora.
porque ela não concorda e não vai pagar custo nenhum para que a empresa venha controlar a folha de pagamento. Então a situação ficou bastante delicada agora, complicou mais ainda, porque além de ter este problema de cobrança e de ter uma empresa de terceiro nessa relação entre patrão e empregado, não está funcionando. Não está funcionando. O trabalhador vai no banco, o banco diz que não pode acessar o sistema porque a senha não confere, e quando consegue acessar, o valor é incompatível com o valor que tem na folha. Enfim, estava ruim e deu para piorar, né? Deu para piorar. Então, nos próximos dias já tivemos uma reunião com o secretário de Recursos Humanos e com o chefe de gabinete essa semana, tratamos do assunto e voltamos a conversar com eles até terça-feira. Vamos ter um novo encontro para tentar achar uma solução para isso, né? Mas realmente a bagunça aumentou no que se refere às consignações da folha de pagamento, né? E nós tivemos muitos servidores que ligaram, procuraram o sindicato realmente reclamando dessa questão da demora para a realização dos empréstimos. Eu até mantive contato com um dos bancos que realizam empréstimo consignado. No mês de dezembro foi praticamente impossível realizar empréstimo. Agora em janeiro que a situação começou a se normalizar. Mas não em todos os bancos. E nem em todos os casos. Então muitos servidores vão lá para fazer o empréstimo e realmente a margem está muito aquém daquilo que o servidor teria de direito. É diferente. E aqueles servidores que querem vender a dívida para o banco, de um banco para outro, esse é impossível de fazer. O sistema não está reconhecendo a compra de dívida. Então somente para novos empréstimos, quando a margem está correta, que o servidor está conseguindo realizar o empréstimo. E aí todo cuidado é pouco nessa questão, até porque os empréstimos para descontar em folha é uma coisa absurda. Depois que o trabalhador fez o primeiro empréstimo, é igual vício, não larga mais. E no caso da farmácia, o responsável lá pela farmácia também tem mantido contato desde dezembro com os responsáveis pela empresa. No entanto, não tem uma solução para o problema. E não funciona. O correto é o município fazer esse controle, né? São 11h09. Olha, o nosso programa desde sábado passado, ele começa agora às 11 da manhã e vai até o meio-dia. E na semana passada nós sorteamos para aqueles que participaram do programa 2 kits do sindicato com a bolsa térmica, agenda, caneta e squeeze, a garrafinha de água, né? Hoje vai ter o sorteio de mais um kit e vai ter o sorteio também de 2 almoços na churrascaria Lugano. Então, os ouvintes que participarem a partir de agora no programa vão concorrer a esses brindes que serão oferecidos aqui pelo programa O Canhão no Ar, né? Qual que é o endereço, Roberto, para as pessoas que queiram participar? Então, e de que forma? Os ouvintes que estão agora na Santana, eles podem participar de 3 formas. Ou através de um SMS para o número 8804-2426. Então, mensagem no 8804-2426. Esse é o telefone para mandar uma mensagem. Pode mandar uma mensagem com o nome e o local de trabalho do servidor. Ou o nome do ouvinte. Nós temos diversos ouvintes que não são servidores municipais, mas que também estarão participando aí do sorteio. Também pode ligar aqui na Rádio Santana no 3028-0028 ou ainda através do Facebook. Nós temos diversos servidores que acompanham o Facebook do servidor municipal e ouvindo aí pela internet. Então ele pode acessar lá servidor municipal, aqueles que ainda não participam, acessa servidor municipal lá no Facebook, adiciona e já estarão podendo acompanhar. E um detalhe, então a gente vai sortear hoje o almoço para uma pessoa com direito a um acompanhante lá na churrascaria Lugano e também um kit do sindicato. Mas só receberá o prêmio aquele ouvinte que estiver neste momento ouvindo e confirme a sua participação. Então tem que estar ouvindo o programa. Tem que estar ouvindo o programa. Então quem participar a partir de agora vai concorrer a um kit do sindicato e também 2 almoços na churrascaria Lugano. Joia, são 11h11. Professora comprova discriminação e receberá diferenças salariais. Decisão do TRT do Paraná condenou uma escola de línguas a pagar diferenças salariais a uma professora de português. O tribunal entendeu como discriminatória a conduta da instituição de pagar a ela salários inferiores ao dos colegas estrangeiros, embora realizassem idêntico trabalho. A professora lecionou durante 6 anos a disciplina de português para os alunos de 1ª a 5ª série e após a dispensa ingressou com ação trabalhista, onde postulou, entre outras coisas, diferenças salariais, argumentando existir discriminação, pois embora realizasse o mesmo trabalho dos professores estrangeiros, recebia o salário inferior ao deles.
Em sua defesa, a associação alegou que a professora lecionava matéria única, enquanto os outros, como professores regentes, lecionavam as demais matérias em inglês, idioma oficial da instituição. Também argumentou que, como se trata de escola internacional, é obrigada a contratar profissionais no exterior para cumprir o currículo americano e sustentou que outros professores possuíam maior qualificação e experiência profissional que a autora da ação. Apesar dos argumentos da escola, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná analisou o caso com base no princípio da isonomia, artigo 5º da Constituição Federal. A associação não provou que as atribuições confiadas aos professores estrangeiros eram mais complexas ou exigissem maior especialidade, tais como o curso de especialização ministrado apenas no exterior e sem acesso aos professores brasileiros empregados na escola. Ao contrário, o Tribunal Regional verificou que tanto a autora quanto outros 2 docentes eram professores de ensino fundamental, em igualdade de condições, e assim sentenciou o pagamento para a professora das diferenças salariais entre os salários recebidos por ela e os pagos aos docentes estrangeiros, com reflexo nas demais verbas. É discriminação, né, pela atividade idêntica, atividade igual, entretanto, no final das contas, a associação pagava um salário diferente. Isso aqui tem sido constante nos tribunais, a justiça mandar corrigir e pagar a diferença. Não só quando se refere a cargos, a funções idênticas ou semelhantes, como também, às vezes, no caso de acumulação com chefia ou com algum tipo de gratificação. Então, nesse caso aqui, o professor era brasileiro, trabalhava numa escola de idioma estrangeiro e era tratado diferente, porque lá também existiam professores americanos, professores que tinham origem em outra nacionalidade. E aí a justiça acabou dizendo que o professor brasileiro dava aula do mesmo jeito que os outros professores davam aula também, com os mesmos conhecimentos e as mesmas habilidades. Talvez um tinha um sotaque mais arrastado que o outro, né? Mas no final das contas, nos dois casos, aplicava a aula de maneira idêntica, de maneira igual. E a justiça acabou corrigindo a distorção e determinando que fosse pago as diferenças salariais. Além disso, fica também um pouquinho de dano moral até nesse trabalhador, porque internamente, na prestação de serviço, fatalmente havia algum tipo de tratamento diferenciado, não só na questão salarial, mas também na própria relação interpessoal com os demais profissionais que trabalhavam para esta associação. E isso ocorre também com outras funções, né, com outros cargos, não só com professores. Frequentemente nós nos deparamos com decisões da justiça determinando que pague-se a diferenças de remunerações por conta desses desvios de conduta, na verdade, de uma ou outra empresa que trata o trabalhador que faz a mesma atividade, mas no final das contas com remuneração diferente. Isso não pode, é proibido. São 11h14. Sindicato Notícias, um programa a serviço do trabalhador. São 11h15. Quem quiser participar do programa pode mandar sua mensagem ou pode, através do Facebook, participar do programa. O Roberto está anotando os nomes dos participantes e ao final haverá um sorteio de um kit do sindicato e também 2 almoços da churrascaria Lugano. Olha, foi definido o piso nacional dos professores, dos profissionais do magistério. Vamos conversar com a Andréia, que é professora da educação infantil e dirigente sindical. Vamos tratar desse assunto que é de grande interesse da nossa categoria, pois temos aí no nosso quadro aí 2.400 professores que estarão envolvidos nessa discussão. Bom dia, Andréia. Bom dia. Andréia, a primeira pergunta para aqueles que não acompanham muito, como é que é definido o valor do piso do salário dos professores? Como que é feito essa composição? Olha, Leovanir, por enquanto
o critério vigente ainda é o da Lei 11.738, que é de acordo com a variação do valor pelo aluno. Então, é de acordo com o valor do aluno, faz o cálculo e se obtém o piso do referente ao MEC, o que o MEC estabelece. Ok. Então, anualmente, há a correção do piso do valor do aluno e esse índice aplica-se para os professores. Exatamente. No ano de 2013 para 2014, havia uma discussão bastante intensa em relação a esse índice, apontando para um número extremamente generoso, falava-se em 19%, falava-se em 18%, em 20%, mas me parece que o índice ficou bem abaixo disso, André. Isso, exatamente. Na verdade, existia uma estimativa de que o aluno seria maior do que a publicada na portaria pelo MEC. Então, se a estimativa do ano passado era maior, iria ser mais ou menos um percentual de 19,2% de aumento, de correção sobre o piso do professor. Mas, de acordo com a portaria que o MEC publicou ano passado, no dia 17 de dezembro, na verdade, o aumento foi só de 8,32%. 8,32%. Então, a estimativa ficou abaixo. 8,32% é o índice que vai ser aplicado sobre o piso nacional. É isso? Isso. É bom lembrar que exatamente há um ano atrás, no dia 10 de janeiro de 2013, o mercadante ele veio à frente e anunciou o piso. Até hoje, o nosso ministro não veio anunciar o piso. Na verdade, essa é a estimativa de acordo com o que é o critério utilizado, mas ainda não houve pronunciamento do ministro. Não houve oficial. Mas pode ser maior que esse 8,90, 8,30 que eles anunciaram? Existe uma briga para que pelo menos vá para 13%, de acordo com uma correção dessa portaria, tá? Que é uma correção que eles fizeram uma nova portaria no dia 27, porque a primeira foi no dia 17, no dia 27 teve outra portaria fazendo uma correção sobre o valor do aluno. Só que, contudo, a correção do aluno foi feita, mas a correção do percentual de aumento do piso não. Então, está tendo uma discussão para que haja essa correção também no valor do piso. Contudo, até o momento, é válido o 8,32%. 8,32%. Para uma inflação de 5,91%. Vai dar algo em torno ali de 2,5% de aumento real, é isso, né? Isso. Isso se comparar com a inflação, lógico, né? 5,91% de inflação para 8,32%. Na verdade, existe uma discussão exatamente sobre isso. Para que saia dessa questão de que seja valor de aluno, existe uma discussão para que seja sobre o INPC ou sobre outras taxas, para que não seja esse valor, porque esse valor os municípios não conseguem pagar, a maioria dos municípios do Brasil. Não. Mas quem defende isso é o governo, né? São os agentes políticos. Isso, exatamente. Existe uma discussão a nível nacional, ainda não é precisa, né? Okay. É uma discussão ainda. Ok. Nercy, em relação a essa discussão do piso nacional, tem alguma atividade programada no sindicato? 15 dias, né, um encontro aí com os representantes na área de educação dos professores, né, e é onde que a gente vai estar tratando desse assunto aí com a categoria. Ok. Andréa, só para nós encerrar, em relação ao piso dos professores aqui do município, o professor tem alguns que ganham o piso nacional, mas a grande maioria está acima do piso. A grande maioria já está recebendo mais do piso, então agora em janeiro vai ter uma minoria que vai ter um pequeno reajuste só para alcançar o piso. Na verdade, o nosso reajuste do município vai se dar na data base mesmo. Ok. O piso do município aqui é 1.798,98, é isso, né? Exatamente. Ok. 1.798,98 é maior do que o piso nacional, e mesmo que seja aplicado 8,32, acho que ele fica maior ainda, né? Fica, porque com essa aplicação de 8,32 vai para R$ 1.656,95. Se ficar só no 8,32. Se ficar só nisso. Repita, por favor, o piso novo, que seria 1.656,95.
R$ 1.656,95 para um mestre professor por 40 horas semanais de trabalho, 8 horas por dia. É pouco, né? É bom ressalvar que é 40 horas semanais mesmo. E é pouco, né? Realmente. É pouco, bem pouco. Agradecemos a participação, grande abraço, até a próxima oportunidade, Andréia. Abraço, um bom final de semana a todos os ouvintes e a vocês também. Até a próxima. São 11 horas e 21 minutos. Vamos registrar aqui a audiência da Ofrida Vera Bendix. Ela é comerciária aposentada. Ela é ouvinte da Rádio Santana e a partir de hoje estará acompanhando aí o Canhão no Ar. Que joia. Vamos lá, 11 horas e 22 minutos. Estágio sem atividade compatível tem vínculo de emprego reconhecido. A segunda turma de julgamento do Tribunal do Trabalho da Paraíba reconheceu o vínculo empregatício de estagiário de direito que não exercia atividade relativa ao seu curso superior. O colegiado entendeu que a lei do estágio foi descumprida e determinou que a empresa financeira Alfa S.A., Crédito Financeiro e Investimento e Banco Alfa S.A. paguem as verbas decisórias durante o período em que ele esteve trabalhando na empresa. Segundo o processo, o estudante do curso de Direito firmou compromisso de estágio com a financeira de 2010 a 2012, através da Associação Paraibana de Educação e Cultura. Contudo, as atividades realizadas por ele correspondiam à prestação de serviços de financiamento, investimento e cobrança de crédito. O reclamante, portanto, não desempenhava nenhuma atividade compatível com as disciplinas do curso de Direito, capaz de justificar a finalidade principal do referido estágio, que é complementar o aprendizado com as situações práticas vinculadas à graduação universitária, destacou o desembargador Eduardo Sérgio. 11 horas e 23 minutos. Interessante essa matéria aqui, porque nós temos diversas situações onde envolve estagiários que são, na realidade, usados como mão de obra efetiva, né? Vou aproveitar aqui, o João Manuel Grotti, advogado, especialista em direito previdenciário, está no programa junto conosco, daqui a pouco ele vai falar sobre previdência, mas vou aproveitar a presença dele. Bom dia, João. Bom dia, Levanir, bom dia, Nerci, bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes. O João, você acompanhou a matéria aqui, tem sido frequente esse desvio de finalidade de estagiário para a prestação de serviço efetiva, né? Isso ocorre. E nesse caso... Ocorre bastante, Levanir. Ocorre bastante. O que a gente vê é uma realidade social, né? Principalmente porque hoje, né, se proliferou muito as faculdades. Nós temos um grande número de cursos, não só de direito. Por exemplo, Ponta Grossa, nós contamos hoje aí com 6, 7 faculdades, né? E o estagiário, ele precisa se postar no mercado de trabalho. E ele acaba aceitando atividades que não condizem com o curso. Falando especificamente no curso de Direito, é muito comum. A gente vê bastante empresas de cobrança que fazem cobranças jurídicas, mas os estagiários de Direito não passam de atendentes de telemarketing, né? Então eles ficam fazendo para essas empresas de cobranças, geralmente vinculadas a banco também, a cobrança. Liga para o cliente e cobra. E que não tem uma relação de aprendizado com o curso, que é o que se busca no estágio, né? Você aperfeiçoar o que você tem nos bancos escolares na empresa, trazendo a vida prática. E isso tem sido bastante desviado. Poucos respeitam as cargas horárias, né? O estagiário tem uma carga horária bastante reduzida, né? Não se respeita também isso. Importante que o trabalhador, o estudante, na verdade, né? O estagiário, ele deve sempre procurar, inclusive, a entidade sindical, né? Nós temos esses casos na prefeitura, para que a própria entidade possa fazer intervenção, porque o estagiário também fica numa situação de insegurança, João. Porque se ele se rebelar contra a situação, ele pode perder a oportunidade do estágio. Com certeza. Então é interessante que sempre se procure a entidade sindical para que o sindicato faça a intervenção. A gente diz isso porque a prefeitura de Ponta Grossa, ela frequentemente está se valendo desse tipo de artifício, né? Claro que a prefeitura, por ter 7 mil, já tem 8 mil servidores hoje a prefeitura. Tem 8 mil servidores. E com a deficiência, com a falta de mão de obra, eles acabam recorrendo a estagiário. E frequentemente nós estamos fazendo intervenção no local de trabalho para evitar que o estagiário seja explorado dessa forma, né? Para você ter uma ideia, o município está com 212 estagiários no quadro hoje, né? Tem na saúde,
tem na educação, né? Tem no prédio, no paço municipal, no serviço burocrático, né? E nós sempre trabalhando no sentido de evitar que essa mão de obra, que é um aprendizado, na verdade, seja desviado para a mão de obra do servidor efetivo propriamente dita. Isso vale para o servidor, mas vale para a empresa privada em qualquer lugar. O que a gente vê, além desse, vamos dizer, desvio do aprendizado, né, em atividades não inerentes ao aprendizado, nós observamos muitas vezes o estagiário fazendo, às vezes, do já profissional, né, ele ocupando a vaga do profissional, né, e falta realmente, como você bem falou, uma fiscalização nas empresas, né? Falta uma fiscalização do próprio representante do governo, enquanto, né, MEC, vamos chamar assim, e principalmente das faculdades. As faculdades também não fiscalizam. Ok. E neste caso, quando houver esse desvio de conduta, o correto é a ação judicial. Ação judicial reclamatória trabalhista. Até porque vai ser reconhecido o vínculo e vai ter todos os direitos. Muda todas as características vamos dizer assim, do contrato. Ok. Então, quem for estagiário que vem sendo utilizado a mão de obra como trabalhador efetivo, né, deve recorrer ao Poder Judiciário para que possa ter o reconhecimento do vínculo com o pagamento de todos os direitos, né? Esse é uma garantia que está na lei. É claro que pode gerar algum conflito com a empresa onde você está fazendo o estágio, mas as coisas só vão mudar quando as pessoas se dispuserem a enfrentar o conflito, em nome daquilo que está escrito, em nome da lei, né? São 11 horas e 27 minutos. Olha, o governo do Distrito Federal é condenado a pagar indenização por riscos à saúde de motoristas e cobradores. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho condenou o governo do Distrito Federal a pagar uma indenização de 10 milhões por dano moral coletivo pelo descumprimento de obrigações referente à prevenção de riscos ambientais dos motoristas e cobradores da empresa de ônibus Condor Transportes Urbanos. A turma do tribunal considerou ter havido claro desrespeito por parte da empresa, que terá de pagar 500 mil, e pronunciada a leniência, ou seja, a lentidão do governo do Distrito Federal das normas destinadas a garantir condições mínimas de saúde no meio ambiente do trabalho. Perícia realizada pelo Ministério Público do Trabalho sustenta que toda a frota de ônibus da empresa possui motor dianteiro, o qual emite ruído elevado, em especial nas trocas de marcha, além de fortes vibrações. Segundo o Ministério Público, em razão desse quadro, muitos motoristas e cobradores têm adoecido, com perda auditiva, gerando afastamentos previdenciários em razão dessa doença ocupacional. O desembargador João Amilcar afirmou que o governo do Distrito Federal, na condição de poder concedente dos serviços públicos, incorreu em culpa grave por décadas, permitindo que veículos inadequados prestassem o serviço de transporte público urbano e, como consequência direta dessa omissão, muitos empregados foram vítimas de acidentes de trabalho quando deveriam ser protegidos pelo ente público. Por isso, levando em conta a extensão do dano e o grau de culpa, elevou a indenização do governo do Distrito Federal para 10 milhões, além do valor de 500 mil de multa mantido para a empresa de ônibus. Olha só que situação inusitada, que é bem da verdade. Eu nunca tinha visto uma decisão nesse sentido aqui, né? Quer dizer, decisões da justiça dizendo que o patrão tem que pagar a indenização por dano causado, eu já vi um monte, né? Todo dia a gente tem. Agora, essa decisão aqui, ela está responsabilizando o governo do Distrito Federal pela omissão. Mas isso é perfeito, né, Leovanir? Eu acho que se começássemos a tomar atitudes como essas, né, se o Ministério Público Federal, né, os procuradores federais, saíssem da inércia e começassem a propor essas ações coletivas, não esperando ocorrer o dano, não esperando o trabalhador se acidentar, nós teríamos uma outra visão do empresariado quanto à proteção e à saúde do trabalhador. Então, eu acho que essa decisão é perfeita, é um modelo europeu, a Europa trabalha nesse sistema, ele inova aqui e traz, né, uma nova leitura, talvez de proteção à saúde, né, a eliminação dos riscos que são impostos ao trabalhador. E, aliás, aqui na matéria, João, eles mencionam o fato de os ônibus produzir ruído, né, por ter um motor dianteiro e vibrações. Não só ônibus, mas qualquer veículo ou qualquer local onde tem ruído, o ruído ele causa dano físico no longo prazo. Sim. No longo prazo, né? Aquilo que vai deteriorando a saúde do trabalhador aos poucos e ele não percebe, né?
ele começa a associar, às vezes, o problema físico a uma noite mal dormida e coisas do gênero, mas na verdade é as condições de trabalho que estão inadequadas. Sim, muitas vezes essa resposta do organismo é lenta, você já não tem mais nenhum vínculo de emprego. Você já não está mais na empresa e está sofrendo as consequências. A gente vê situações muito dessas, não na questão de ruído, mas na mineração ali na região de Criciúma, Tubarão. Né? E eu acho que essa leitura que se faz muda essa nossa característica. Faz o empregador buscar uma proteção mais efetiva. E não simplesmente fornecer protetor auricular. Que é insuficiente. Totalmente insuficiente. Né? Isso aí, a questão do EPI no Brasil, ela foi imposta pelo grande poder das indústrias por ser um sistema mais barato. Um sistema mais barato de proteção e que muitas, e na maioria das vezes, é ineficiente ou não tem uma eficiência de 100%. Ah, ok. Então, e além do equipamento de proteção, João, ainda tem a obrigatoriedade do treinamento para a utilização desse equipamento. Do equipamento ser adequado, eficiente, o treinamento e a exigência de uso. São as características que teriam que ser discutidas e impostas nessa relação de risco à saúde. Ok. Uma pergunta aqui do seu Geraldo, é ligada à Previdência. Funcionário afastado por aposentadoria, é obrigado a ser desligado da empresa? Aposentado por problema de saúde, deve ser aposentadoria por invalidez. Não. Na aposentadoria por invalidez, você não pode, não é permitido o teu desligamento da empresa. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, ela não é permanente. A qualquer momento, a Previdência Social pode chamar você para uma nova perícia e dizer assim, opa, você se habilitou. Muitas vezes você melhorou. Saúde, pode voltar a trabalhar. Ou, em muitos casos, o próprio trabalhador procura a empresa, procura a Previdência e solicita a sua alta. Né? Então, veja, se ele teve alta, ele tem que voltar para o vínculo quando ele se adoeceu. Então, não se pode romper contrato de trabalho quando dá aposentadoria por invalidez. Fica suspenso. Ok, seu Geraldo, então, se for o caso do senhor aposentado por invalidez, então não há a necessidade, não há o desligamento da empresa. Ele vai ficar com o contrato suspenso. Suspenso, né? Até que ele complete a idade ou o tempo necessário. Uma outra pergunta aqui do seu Antônio, também ligado aqui à Previdência. Ele está dizendo que ele tem problema sério de saúde. No entendimento dele, ele não tem condição de trabalhar. Entretanto, ele não está conseguindo o auxílio-doença junto à Previdência Social. Tem outro caminho? Eu recomendo sempre, quando tiver a negativa da Previdência, primeiro, né, se armar, buscar os laudos que comprovem essa incapacidade dele, né, pegar pareceres médicos dos médicos que ele consulta, seja via INSS, seja via o particular, com esses atestados médicos, tendo a negativa da Previdência, procurar a Justiça Federal. Ok. Os ouvintes participando aqui do nosso programa, o Jackson Matos, a Josiane Lima, a Márcia Aparecida Wojciechowski, a Sueli Gomes, a Gislaine da Secretaria de Saúde, a Daniele Ribeiro, a Grácia Maria da Silva da Secretaria de Saúde, a Leila Maria da Saúde, a Jeana e o Adenilson, a Jaqueline Rissetti, a Elisângela, o Maurício, a Lourdes Thomas, o Paulo Martins, a Marlene Mara e também a Eufrida Bendix. E tem mais ouvintes participando, mais gente acompanhando o nosso programa. Daqui um pouquinho o sorteio para esse pessoal todo que está acompanhando o Canhão no Ar. E só lembrando, a gente vai fazer o sorteio, mas o ouvinte tem que confirmar a participação. Ah, ok. Então, confirmar a participação para poder retirar o prêmio. Então, a gente vai estar entrando em contato. Vamos entrar em contato. Fazer o sorteio, vai estar entrando em contato com o servidor ou com o ouvinte. Ok. Servidores municipais têm dúvidas sobre qual será o meio da database? Nos primeiros dias do ano, diversos servidores entraram em contato com a entidade sindical para saber a respeito das negociações salariais deste ano. No entanto, neste ano, a database da categoria será no mês de maio, conforme estabelece a legislação. E a partir de março, o Sindicato de Servidores inicia a realização das assembleias para a elaboração da pauta de reivindicações. Na verdade, essa confusão aqui da database, ela gerou agora em 2014 por conta dos atropelos que o governo cometeu em 2013. Para quem não conhece a história, o governo assumiu dia 1º de janeiro de 2013 e quando foi em fevereiro, na abertura do ano letivo, o prefeito anunciou um reajuste
para a categoria dos professores, para a categoria do magistério. E ele anunciou um reajuste razoável até, 10%. E claro que os demais servidores, todos eles entenderam que deveriam ter também algum tipo de reajuste também. A partir daí, abriu-se um processo de negociação com antecipação da database, mas somente para o ano de 2013. Então, em 2013, a database foi antecipada para o mês de março. Nesse ano de 2014, a database é o mês de maio, né? Então, o reajuste vai ser aplicado sobre os salários de abril para ter vigência a partir de 1º de maio. Qual que vai ser o índice? Também, Nercy, tem programas já definidos, tem reuniões marcadas para tratar desse assunto? O processo aí, ele inicia agora entre março e abril, onde vai ocorrer as assembleias, né, para estar definindo junto com a categoria quais são as propostas de reivindicações que a gente vai estar apresentando para o governo. Então, em março tem as assembleias. Exatamente. E a assembleia vai ser por setores, ou assembleia geral? Por representantes de local de trabalho. Ok, então servidores aguardem que no mês de março começa as reuniões para elaboração da proposta e abertura do processo de negociação junto ao governo, né? É eleita uma comissão de servidores que junto com a entidade, junto com todos os dados do município, vão discutir, debater e ao final, em busca de, além da reposição da inflação, buscar um aumento real. Sabemos que vai ser pedreiro, o governo tem chorado bastante dizendo que 2014 tem pouco dinheiro, né? Mas esse choro ele dura pelo menos 500 anos que nós temos conhecimento, né? Então é normal que o governo diga isso e nós do outro lado vamos junto com os servidores em busca de um reajuste que reponha a inflação e que também signifique aumento real para os nossos trabalhadores. Bom, são 11 horas e 38 minutos, vamos a partir de agora conversar com o João Manuel, que é especialista em direito previdenciário, para tratar de assunto relacionado à previdência. O ouvinte que tiver perguntas para fazer, né, que esteja relacionado à previdência, aposentadoria, auxílio-doença, acidente de trabalho, pode mandar mensagem aqui para o nosso programa, o Roberto está recebendo as mensagens, né? E ele vai anotando as perguntas e vai passando para nós aqui. João, o tema de hoje é acidente de trabalho, né? O tema de hoje é acidente de trabalho. Nós temos diversos tipos de acidente de trabalho, mas dois se destacam. Um é aquele que acontece, que é visível, e o outro é aquele que ocorre no longo prazo, que é as doenças ocupacionais. Na verdade, a legislação, né, ela coloca como acidente de trabalho, né? Esse acidente, primeiro, aquele que acontece, que eu quebro uma perna, que eu corto a mão trabalhando com uma faca, nós chamamos de acidente típico, né? Acidente típico. O acidente típico. E nós temos também as doenças ocupacionais, as doenças do trabalho, que muitas vezes, né, como nós conversamos agora há pouco, elas se desencadeiam em todo o processo de trabalho. Ela não vai ocorrer, né, da noite para o dia. Eu fiquei exposto durante 3, 4 anos ao ruído. E aí eu fui paulatinamente perdendo a minha audição. Doença do trabalho, doença ocupacional. E além disso, nós temos também os acidentes de trajeto, que não é dentro da empresa, não ocorreu dentro da empresa, mas estava no momento do vínculo com a empresa. Ok. E nesse caso, João, ocorreu o acidente, seja o acidente típico, ocupacional ou do trajeto. Existem algumas formalidades que têm que ser cumpridas para que o trabalhador tenha a proteção previdenciária. Perfeito, né? Veja, o acidente de trabalho ele caminha para duas searas. A seara para trabalhista, na verdade da reparação de danos, né? A seara civil, e também a seara previdenciária. Mas nas duas correntes eu preciso do primeiro movimento, que é o quê? A realização ou o preenchimento de um documento hábil, um documento obrigatório chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. A empresa tem um prazo extremamente curto para que seja preenchido esse documento, né? Ela encaminha esse documento para a Previdência Social. A CAT, ela não quer dizer que ocorreu o acidente de trabalho. Ele é um documento investigativo para ver se aquele acidente, se aquela doença tem ou não relação com o trabalho.
Então ela pode desencadear, inclusive, em perícias. Claro que se eu estava cortando madeira, trabalhando como motosserrista e me acidentei com a motosserra, não vai precisar fazer uma investigação. Acidente típico, fácil de se observar. Mas, por exemplo, eu estou com uma úlcera. Será que não é de produtos químicos, porque eu trabalho como lavador de carro e mexo com produtos como Solupan, que são extremamente gástricos, né? Ou pintor de veículo. Ou pintor de veículo que mexe com hidrocarbonetos aromáticos, isso precisa uma investigação. Então se abre a CAT não reconhece de imediato o acidente, mas sim que existe uma suspeita de acidente. Quem faz esse reconhecimento, pesquisando perante a empresa e perante o trabalhador, é a Previdência Social. A Previdência que tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Agora, o documento ele é fundamental. Você não Documento ele é fundamental e obrigatório. Para qualquer tipo de acidente do trabalho, vinculado ao trabalho. Existem alguns casos que a empresa se nega a fazer esse documento. Veja, nesse caso, que resta para o trabalhador? Veja, na verdade, não é só a empresa que pode abrir a CAT. A empresa tem a obrigação de abrir. Se a empresa não abre a CAT, o próprio médico que tem o atendimento para ele, por exemplo, no pronto-socorro, pode. O sindicato pode. Né? O próprio trabalhador também pode abrir sua CAT. Ou seja, né, nós temos muitos... Mas daí ele vai preencher a CAT e vai encaminhar na Previdência Social. A empresa não fez, ele pode fazer. Pode fazer e abre o seu processo comum, investigativo, para ver se realmente aquele acidente caracteriza acidente de trabalho ou não. As empresas não gostam de abrir acidente de trabalho, Leonir. Primeiro, né, que expõe as suas mazelas ao público, ao poder público, né, a Previdência Social, a DRT, e... Por quê? Porque o acidente de trabalho tem uma diferença muito grande no direito previdenciário do auxílio-doença. Os dois nós chamamos de auxílio-doença. Um é auxílio-doença e outro é auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença, você tendo alta, você não tem estabilidade de emprego. O auxílio-doença acidentário, se você ficou mais de 15 dias afastado, quando você retorna para a empresa, você tem 1 ano de estabilidade de emprego. Então as empresas não gostam. Elas preferem trabalhar, né, compensar tudo como auxílio-doença e não como auxílio-doença acidentário. Aí você vai achar empresa que só tem interesse no trabalhador inteiro. Perfeito. O trabalhador que sofreu um acidente Mazelado, e que não está com 100% da sua capacidade laboral, ele não interessa, ele não quer descartar. O que a gente vê... não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar, mas tem alguns casos que funcionam assim. Eu digo que tem uma grande porcentagem de casos que funciona dessa forma, né? A empresa, o trabalhador, principalmente nos grandes afastamentos, quando ele volta, ele não vai mais ter sua capacidade, ou ele vai ter um prazo meio longo para recuperar sua capacidade laborativa, voltar a ser efetivamente produtivo. Qual é o caminho mais fácil? A dispensa do empregado. E daí ela não faz a CAT, porque daí não gera estabilidade. A estabilidade de 1 ano. Né? Nercy, tem uma pergunta ali, Nercy? Uma pergunta de um ouvinte aqui. A Nercy pegou ali. Vamos lá, Nercy? Exatamente, é de uma professora. Ela fala que ela saiu do trabalho e foi diretamente para a casa dela. Quando ela chegou no portão da casa dela, ela sofreu um acidente. Ela pergunta se nesse caso pode ser considerado um acidente de percurso ou como que vai ser considerado. Esse é o caso típico, claro, que tem que ficar muito bem amarrado, né? Porque no portão de casa a empresa vai tentar, né? Porque mesmo a empresa não tendo culpa, vai gerar no direito previdenciário estabilidade de emprego. Né? Mas veja, ela estava saindo de casa, indo para o trabalho, ou voltando do trabalho e chegando em casa. Em todo esse período que nós chamamos de trajeto, de itinerário, desde que não haja desvios, considera-se acidente de trabalho. Então veja, ela estava chegando em casa, vamos usar a palavra, né? Fui direto para a minha casa, ou seja, não fez desvios. Não foi no mercado, não foi na loja, se fosse trabalhador, não foi no bar, e foi para casa. Quando chegou... Se machucou. Se machucou, mas num caso bem simples, assim, para a gente poder mostrar para o trabalhador que está do outro lado. Você citou aí, o trabalhador foi no bar. Ele saiu do local de trabalho e passou no bar, viu os companheiros e tomou 1 ou 2 ou não sei quantas cervejas. E daí, quando chegou no portão da casa, se acidentou. Desvinculou o trajeto. O trajeto ele tem que ser, vamos dizer assim, a gente usa o termo reto. Ou seja, né, como a própria professora colocou para nós, fui direto para minha casa. Ou seja, o caminho comum... Se ela tivesse indo no mercado fazer as compras e depois fosse embora... Tinha desvinculado o trajeto. E nesse caso ela tem que fazer a CAT. Nesse caso ela teria que fazer a CAT, até 15 dias de afastamento, responsabilidade de pagamento por parte da Prefeitura Municipal, se ela for uma servidora. Depois do 15º dia, ou seja, 16º dia, responsabilidade da Previdência. Aberto a CAT.
Se ela ficou 17 dias afastada, né? Quando ela retornar ao município, o município tem uma leitura diferente, mas vamos pegá-la como professora de uma escola particular. Ela voltando com mais de 16 dias de afastamento, ela tem 1 ano de estabilidade, não podendo ser dispensada da escola. Okay. E no acidente de trabalho, também há obrigatoriedade, se não me engano, do recolhimento do fundo de garantia, que no auxílio-doença não tem? No auxílio-doença não tem, perfeito. Não tem, né? Não tem. Isso No auxílio-doença, né? Só auxílio-doença, sem FGTS. Auxílio-doença acidentário com FGTS. Ok. São 11 horas e 47 minutos. Mais ouvintes aí, Roberto? Temos aqui mais o Erasmo, que é nosso ouvinte assíduo. Ele é ACS lá na 31 de março. O Erasmo torce pro Flamengo. O Erasmo, um cara muito esperto, torcedor do Flamengo. Próximo. Outra ACS que é a Karine Baranoski, ela é da Parteira Caetano, ACS também. Então temos diversos que tem servidores da saúde, da educação, são diversos servidores participando e demais ouvintes que não são servidores também. 11h47. Nercy, tem mais uma pergunta ali sobre exato. o acidente. Na verdade, aqui ele está perguntando a respeito do auxílio-doença. É uma pergunta que chegou no final do programa sábado passado. João, paguei 8 anos de INSS e fiquei mais 3 anos afastado por auxílio-doença, mas não me aposentei ainda. Quando vou ter o direito de me aposentar? Veja, ela tem então 8 anos de efetiva contribuição e 3 anos de auxílio, que também conta como tempo de serviço. Né? Então, observamos que ela tem 11 anos de trabalho. Se trabalhadora feminina, ela tem que chegar à idade mínima de 60 anos, e se masculino, 65. Com o quê? Com uma carência mínima de 15 anos de contribuição. Então, para nós nos aposentarmos por idade, eu tenho que ter 15. Ela não tem os 15 ainda. Tem 11. Então, falta 4. Tem que ter mais 4. Se ela tiver 63 anos de idade, mas não tiver os 15, não se aposenta? Não se aposenta. Idade. Tem que ter mulher 60, homem 65. E, no mínimo, uma carência de 15 anos de contribuição. Se ela completar essa carência afastada, ela tem que pedir a alta, contribuir mais um período, mais um mês, e aí requerer a aposentadoria por idade. No afastamento não aposenta por idade. Ela tem que ter a alta e pagar mais um mês, e aí sim aposenta. Ou, no outro caso, eu dei para ela um pouco mais complexo, ela teria que, se for mulher, ter 30 anos de contribuição, falando em aposentadoria integral, não entrando nas proporcionais, ou 35 se do sexo feminino, do masculino, né? Então, feminino 30 anos, homem, masculino 35, e guardado as aposentadorias especiais e especialíssimas, especiais para quem trabalha em agentes periculosos e insalubres, e a especialíssima do professor, né? Que aí tem um desconto de tempo de contribuição. Okay. Você falou nas profissões perigosas. As profissões perigosas, reconhecidamente, onde se paga o adicional de periculosidade, ou ganha-se o adicional de periculosidade, nesse caso, cabe a aposentadoria especial? Cabe a aposentadoria especial. A maioria delas reduz de 35 anos para 25. Reduz 10 anos, como também nas insalubres, a maioria, algumas reduzem até só para 15 anos. Por exemplo, o mergulhador com 15 anos de contribuição está aposentado. A maioria reduz para 25 anos. De 35 você baixa para 25. 25. E nesse caso agora, João, que ocorreu uma alteração na legislação a nível federal, caracterizando o serviço de segurança, vigilância, passou a caracterizar tudo isso como perigoso. Perfeito. Esse pessoal vai se enquadrar nesse tipo de Vai se enquadrar. A grande questão que está sendo regulamentado é assim, a primeira regulamentação que nós temos hoje é que ele tem que ser segurança armada. Mas há um entendimento jurisprudencial que não precisa só ser armada, e sim que, né, tem a sua função de salvaguarda do patrimônio do empregador. Né? Não posso dizer hoje, se eu falar para você, quem vai ter direito àquele vigilante que tem arma de fogo em punho? Esse se aposenta. Né? Mas existe uma briga jurisprudencial, vamos chamar assim para a palavra que nós usávamos antigamente, o vigia, que não usa a arma, mas usa a tonfa. Algema, esse tipo de coisa. Parafernália, menos a arma de fogo. Menos a arma de fogo. Isso no teu entendimento caracteriza? Eu acho que vai caracterizar. A jurisprudência vai se firmar dando direito à aposentadoria. A lei foi alterada em 2012.
2012 foi regulamentado agora em 2013. 2013, é uma lei bastante nova. Bem recente, né? Bem recente. Não, vamos dizer assim, a jurisprudência, as decisões dos tribunais não está apaziguada ainda. Ok. Então, continuamos falando sobre acidente de trabalho, e você que tiver perguntas pode mandar para o sindicato, pode mandar aqui no Facebook, pode mandar a mensagem. A Nercy tem mais uma pergunta ali, Nercy, por favor. Uma servidora pública municipal, ela pergunta, dentro daquilo que ela tem de contribuição hoje, se ela pode contribuir paralelo a isso através de carnê, para que no futuro ela possa ter uma aposentadoria melhor. Como que fica isso? Veja, uma coisa que eu sempre falo, tem que cuidar, não soma tempo. Às vezes a pessoa tem 2 vínculos de emprego. Um, ela é professora municipal, e outra, ela é professora no Sagrada Família, hipoteticamente falando. No mesmo tempo, de 95 a 2005, ela acha que vai somar esses 2 tempos. Não vai somar os tempos. Eles vão ser compensados, né? Vai contar como um tempo só, e vai ser feita uma soma das contribuições pela escola particular com, por exemplo, o município, ou no caso dessa professora, né, que nos coloca aqui, dessa servidora municipal, do que é recolhido pela prefeitura e pelo que ela recolhe por carnê. Mas não é uma soma 1 mais 1. Okay. Né? A prefeitura recolhe por 5 salários por mês para mim, eu vou pagar mais 5, vou me aposentar por 10? Não. É uma soma de proporcionalidades. Existe uma fórmula matemática, não é uma fórmula tão simples, mas não soma 5 mais 5, não vai dar 10. Okay. Tem que cuidar com isso. Então, muitas vezes ele pensa que peguei a contribuição da minha empresa, 5 salários mínimos, contribui mais 5, deu 10, não dá 10. Por incrível que pareça, tem que cuidar, tomar cuidado, se ela quiser, ela procura o sindicato. Ela procura o sindicato, a gente faz essa somatória e mostra para ela, porque é uma fórmula matemática para ser feita. Faz um cálculo simulado para ver fazemos uma simulação financeiramente ou não. Lembrando que você citou o caso da professora, mas ele pega qualquer tipo de profissional, né? Perfeito. Pega um técnico de enfermagem, por exemplo. Nós temos muita gente que trabalha na Santa Casa, trabalha no Bom Jesus, trabalha no Hospital Evangélico e Santa Casa, ou nos hospitais e mais município, né? Perfeito. Duas contribuições, né, em períodos. Na verdade, ele vai pegar a contribuição do emprego A e a contribuição do emprego B. Perfeito, e vai fazer uma soma proporcional. Não é uma soma. Não é uma média, é uma soma. É uma soma, só que ela tem alguns fatores que o 5 mais 5 não vai dar 10. Existem umas correções, uns índices de correções para ser feito por contribuições distintas. Ok. João, ainda sobre essa questão de cálculo, que ele foge um pouquinho do tema que é o acidente de trabalho, ou também é no acidente de trabalho, o valor do benefício que o trabalhador vai receber durante o período que ele ficar de acidente, ele é a mesma regra do auxílio-doença ou é diferente? Até um tempo atrás ele era diferente, era o 1, né, o fator índice 1. Hoje é o mesmo do auxílio-doença, fator 0,91, ou seja, ele perde 9%. 9% daquilo que ele tinha de média. Que ele tinha de média das 80% das melhores contribuições dele. Então a fórmula de cálculo é a mesma para chegar no valor. A mesma fórmula, hoje a mesma fórmula. E esse valor do benefício, só para o ouvinte entender um pouquinho melhor, esse 91% que ele vai receber não é com base na última remuneração nos últimos 3 anos? Nós pegamos as últimas contribuições datadas desde a década de 90, né? Pegamos todas essas contribuições, descartamos as 20 menores contribuições, ou seja, pegamos as 80% maiores contribuições, né? E fazemos uma média. Dessa média, nós usamos o índice 0,91 e chegamos ao valor do benefício que ele vai receber. Então, se a média dele deu 1.000, ele vai receber R$ 910. Ok. Mas o cálculo é esse, pega desde 94. Desde 94, as 80% das maiores contribuições. Né? Descartamos as 20 piores, 20%, ficamos com 80% das melhores, atualizamos, né? Dividimos, fazemos uma média aritmética e vamos ter uma média. Desta média, nós multiplicamos por 0,91. Ok. E no caso do trabalhador que ele está aposentado e continuou trabalhando. Perfeito. Ele se aposentou e continuou trabalhando na iniciativa privada ou no serviço público, onde seja CLT. Se ele sofrer um acidente de trabalho ou entrar em auxílio-doença,
ele vai ter os dois benefícios? Ele Não. poderá acumular os dois benefícios? Não, ele não faz mais direito aos auxílios. Se ele está aposentado e continua trabalhando, né, ele vai se afastar, né, se afastar da prefeitura, se afastar da empresa, e aí o que acontece? Ele vai receber os primeiros 15 dias pela empresa, o contrato vai ser suspenso e a Previdência Social não tem obrigação de pagamento. Então, neste caso, a pessoa não vai... Não tem direito ao benefício. Ok. Mais uma perguntinha aqui, João. O trabalhador que se acidentou, ele se afastou pela Previdência, mas ficou com sequelas. Perdeu um dedo, perdeu parte do movimento, né? E parou. Ele passou por uma readequação de função e não aconteceu absolutamente mais nada. Nesse caso... Recebeu alta. Recebeu alta. Ele pôde voltar a trabalhar. Pode voltar a trabalhar. Mas cabe algum tipo de indenização? Cabe. Ele tem uma indenização e não estamos falando da indenização da Previdência, da empresa. A empresa tem o dever de indenizar se causou acidente, mas a Previdência também. Quando o trabalhador, após receber alta, ficou com sequelas que reduzam sua capacidade laborativa, ele tem um benefício permanente, ou seja, até o momento de sua aposentadoria, chamado auxílio acidente, que é o valor de 50% do benefício. Importante, muito importante, né? Em caso de acidente, realmente... Então, veja, nós temos o auxílio doença acidentário e o auxílio acidente. Ok. Mais uma pergunta aqui de um ouvinte... Ele diz o seguinte, Ivan Primor, ele se aposentou em 97 com 3 salários mínimo e meio. Ele já recorreu, ganhou um pequeno aumento, mas recebe menos do que 2 salários. Será que tem como recorrer novamente para poder resgatar aqueles 3 salários mínimo e meio que o seu Ivan ganhava em 97? Veja, o grande problema, Levanir, é que nós contribuímos por número de salários mínimos. Eu contribuo por 10 salários mínimos, por 8 salários mínimos, por 6 salários mínimos, mas eu não me aposento pelo salário mínimo. E o que a gente tem observado historicamente, e é legal isso, o salário mínimo tem tido uma correção maior e bem maior que a média da correção das aposentadorias. Então, como nós não aposentamos por salário e por valor de contribuição, o cálculo não é feito em salário, e sim em valor de contribuição, nós só contribuímos por salário, não há vínculo, não tem o que ser feito. Se o seu Ivan continuou trabalhando e contribuindo, talvez ele tenha direito a um novo recálculo, que nós chamamos de desaposentação, mas só se ele continuou contribuindo. Mas nesse caso da desaposentação também não temos nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal mandando pagar. Não ainda. Tem os tribunais inferiores. Os tribunais inferiores, e vamos dizer assim, tanto o STF quanto o STJ, né, o STJ tem decisões favoráveis, mas não está uniformizado. Ok. Né? Então podemos dizer que ganhando a desaposentação no Brasil ainda não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vamos dizer a matéria vai chegar no Supremo Tribunal Federal, por certo? Ela já está sendo votada, já está sendo votada no STF. Então já teve votação no STJ e já teve votação no STF. Ok. Estamos encaminhando aqui o encerramento do programa. Rapidinho, aqui em dezembro eu recebi minhas férias, percebi que o valor foi a menos do que as férias passadas. Eu fui informado que era devido às minhas faltas. Pode ser descontado nas férias os dias? Mais o valor, o trabalhador que aconteceu isso aqui. Na realidade, se você tiver até 5 faltas, você tem direito a 30 dias de férias. Se você tiver de 6 a 14, você tem 24 dias. Claro que 24 dias é menos que 30, então ele vai dar um valor menor. Se você tiver de 15 a 23 faltas, vai ser 18 dias de férias. E se você tiver de 24 a 32 faltas, você vai ter 12 dias. Então, naturalmente, que à medida que diminui os dias de férias, proporcionalmente também vai cair o valor da tua remuneração. Então, a falta pode ser descontada das férias. Quando você não vai trabalhar, descontou o dia, não houve contraprestação de serviço. Quando chega nas férias, também vai ser reduzida as férias. Bom, vamos agora passar para o Roberto aqui, que muitos ouvintes participaram do programa aqui, muitos, e vamos fazer o sorteio agora de um kit do sindicato e um almoço na churrascaria Lugano para 2 pessoas. Com direito a acompanhante. Isso, o ouvinte e mais um acompanhante. Okay. Só por último, registrar aqui a audiência do Marisson do Prado, que trabalha na praça de atendimento. Quem? Marisson do Prado, é boleiro, mora na tua região, né? Opa, é boleiro dos bons. Que joia.
Também a professora Rosandra, aposentada, que também está nos ouvindo. Ok, vamos para o sorteio então? Então vamos fazer o sorteio primeiramente do kit do sindicato, que é uma bolsa térmica, uma agenda e um kit e uma garrafinha d'água, um squeeze. Então vamos sorteio, Nercy. Nós fugimos desses termos, é garrafinha de água. Era tia garrafinha d'água. É. Ok, primeiro a Nercy, tirando o primeiro nome que ganhou o kit do sindicato. É a Sônia Regina Santos Alvarez, da Secretaria de Saúde. A Sônia é inspetora sanitária, esposa do Lucílio. Que legal, um abração para a Sônia, ganhou um kit do sindicato. Isso. Agora o próximo participante do nosso programa vai ser um almoço na churrascaria Lugano no próximo domingo. Isso, doutor João Manuel sorteio. João Manuel Grote vai tirar o próximo. Vamos lá, o próximo ouvinte. Próximo ouvinte. É o Paulo Martins. Paulo Martins. Isso, ele é motorista da Secretaria de Saúde. Motorista, Paulo Martins, motorista da Secretaria de Saúde. Grande abraço para o Paulo. Foi sorteado, tem direito a dois almoços na churrascaria Lugano no próximo domingo, provavelmente com sua esposa ou namorada, enfim. 12h01, estamos encerrando nosso programa. João. Um abraço a todos, Roberto, Leovanir, Nercy e todos os ouvintes. Meu muito obrigado. Encerramos então mais um programa do dia de hoje. Teve a produção especial aqui do Maurício Mércio de Camargo, desejando a todos um bom dia até o próximo sábado. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santana que estão acompanhando pelo Face e os que mandaram mensagem aqui. Sábado que vem estamos novamente. Um abraço a todos. Com o canhão no ar. Um abraço para os... Canhão no ar.